Para mim é uma honra muito grande estar aqui, só para vocês terem ideia, quando aí na apresentação anterior, né, eu me formei na engenharia em 1974, exatamente o ano em que o Departamento de Ciência da Computação foi criado, e naquele momento eu já era estagiário do SECOM, lá no Centro de Computação da Universidade, que era na reitoria, e de onde nasceu realmente o departamento, né? Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui hoje para fazer essa apresentação. E essa apresentação, como vocês poderão ver, ela vai falar sobre um projeto que a gente está com ele ainda, tentando com a continuidade para poder torná-lo mais amplo ainda, que é a Árvore da Ciência, que foi um tema de mestrado de um dos meus alunos, né, que gerou uma plataforma baseada em dados do Lattes, né, da plataforma Lattes do CNPq, para gerar as árvores genealógicas acadêmicas não só dos professores do DCC, mas de todos os pesquisadores brasileiros que têm o seu currículo registrado na plataforma Lattes, né. Então, é uma maneira de registrar a passagem daqueles pesquisadores, né, e a contribuição deles para a ciência brasileira de forma mais ampla, né. Então, essa plataforma foi tema da dissertação de um aluno meu, orientado, na verdade, por mim e pela professora Raquel, o João Cota, João Marcos Cota, e ela tem e nessa apresentação eu vou fazer uma caracterização, motivação do projeto, né? Depois falar de algumas iniciativas similares ao projeto que a gente desenvolveu, uma descrição funcional dessa plataforma, mas o mais interessante é que eu vou tentar colocar aqui alguns exemplos, né, de pesquisadores, né, como é que eles aparecem nessa plataforma. Finalmente, depois farei algumas considerações gerais e conclusões aí dentro do tempo que é previsto, né? Bom, primeiramente, a questão da motivação, né? Então, assim, em relação ao aumento das pesquisas de uma maneira geral no Brasil, né, a gente tentou, nesse projeto, fazer um registro, né, da necessidade de você mostrar o que esses pesquisadores fizeram. Uma forma de medir o impacto, né, de um pesquisador é por meio das suas orientações acadêmicas. Você vê quantos alunos aqueles professores já orientaram, mas mais do que isso, como é que esse conjunto de alunos, né, começaram a trabalhar e tal, e depois alguns deles se tornaram professores e aí orientaram outros pesquisadores, outros alunos, formando então o que é uma árvore, né? Então essa ideia da árvore genealógica que a gente tem do ponto de vista familiar, né, a gente faz aqui para os pesquisadores, né? Então, assim, dentro desse contexto, várias fontes de dados e plataformas específicas têm disponibilizado dados de maneira ampla, possibilitando um entendimento claro de como se dá a formação acadêmica em diferentes instituições, né? Então, é interessante que, quando a gente começou a trabalhar nesse projeto, né, a gente viu essa figura, né, como se fosse uma espécie de uma caricatura, assim, uma visão bem interessante, mostrando o que seria uma árvore genealógica acadêmica, né? Quer dizer, aquela forma que você pega um professor, depois põe ali ele conectado com os seus alunos, e aquilo vai crescendo. Aí um professor pode orientar vários alunos, um aluno pode ter vários professores e tal. Então a gente achou essa charge aí em algum momento, né? Ela foi assim usada como uma apresentação do que seria essa questão das árvores genealógicas acadêmicas. Mas é bom lembrar que, na verdade, não é só a plataforma que a gente desenvolveu aqui na UFMG. Existem várias outras aí, mundo afora, né, cada uma com as suas características, né, mas com o mesmo intuito, né, de mostrar como, né, os grupos científicos, né, de pesquisa, de uma maneira geral, né, se desenvolveram mundo afora, né. Então, a ideia é de mostrar as relações de orientação
acadêmica de um pesquisador, permitir entender futuros desdobramentos da carreira desse professor, né? E ela é representada por um grafo dirigido, né? Bom, os objetivos propostos pelo nosso projeto é o desenvolvimento de uma plataforma, como já disse, denominada Árvore da Ciência, com recursos gráficos para exploração e visualização das árvores genealógicas dos pesquisadores brasileiros, tendo como base os dados da plataforma Lattes do CNPq. Aliás, é importante, né, aqui dizer, né, da importância dessa plataforma para a ciência brasileira, né? Essa talvez seja uma das plataformas com dados científicos mais importantes do mundo, né? E é uma iniciativa extremamente relevante dentro do contexto da ciência brasileira, né? Depois nós realizamos então uma avaliação ampla dessa plataforma com a participação de vários usuários de diversas áreas do conhecimento para avaliar o próprio funcionamento da plataforma, mas principalmente a utilidade dessa plataforma no sentido de conhecer como a ciência brasileira se desenvolve. E essa plataforma foi disponibilizada, os dados dessa plataforma foram disponibilizados, né? Ela pode ser vista no endereço www.sciencetree.net, né? E ela tem versões em português e em inglês, né? Para, na medida do possível, dar uma direção para quem possa querer obter dados sobre a ciência brasileira. Bom, como eu disse, o repositório de dados adotado é o da CAPES, né? Todos os dados são retirados da plataforma do currículo Lattes. O Lattes é uma plataforma rica de dados, né, de forma ampla, né, com adoção nacional e reconhecimento internacional, né? Tem um artigo de 2010, né, mais de 10 anos aí atrás, né, que já mencionava a plataforma Lattes como algo muito significativo, né? Ela possibilita acesso a dados específicos relativos à carreira acadêmica e à produção científica dos pesquisadores, né? Quais alunos, né, quais outros pesquisadores foram orientados pelos vários professores das várias áreas aqui no Brasil, né? Registra todas as orientações e co-orientações realizadas, concluídas por um pesquisador, tornando possível, então, a gente fazer um grafo que representa, então, a contribuição daquele pesquisador em termos de orientações realizadas durante a sua carreira, né? E ela é muito interessante para você perceber em várias áreas, né, a colaboração entre diferentes cientistas, né, às vezes de áreas diferentes, trabalhando em temas interdisciplinares. Bom, para que a gente possa ter uma ideia, né, de quão relevante é a plataforma Árvore da Ciência, né, eu vou fazer um breve comentário aqui sobre outras plataformas existentes no mundo afora, né, e para vocês terem uma ideia de que essa questão de se registrar essa árvore genealógica é vista de forma bem como algo muito importante por vários outros grupos e instituições no mundo inteiro. Então tem o Mathematics Genealogy Project, que é da American Mathematical Society, tem o Academic Family Tree, da American Meteorological Society, a plataforma Acácia, que já tinha sido desenvolvida na Universidade Federal do ABC, a Golden Tree, também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a última, a Academic Family Tree, que é de um conjunto de instituições europeias, né? Bom, então, só para ter uma ideia de como cada uma dessas plataformas funcionavam, né, vocês podem ver que tem minha falta de prática de dar aulas, né, depois que eu me aposentei, já está dando alguns pequenos problemas. Mas aqui dá para a gente ver, né, que algumas delas, por exemplo, the Academic Family Tree, né, ela tem várias métricas que elas usam para
avaliar, né, a produção daquele pesquisador, né? Então tem uma rede muito grande aí dessas plataformas, né? E a gente procurou adicionar algumas das ideias dessas plataformas, mas a nossa realmente, como vocês vão ver, ela tem um volume de dados e também provê uma série de considerações sobre sobre esses pesquisadores, que é bem mais ampla do que essas plataformas que eu estou mencionando. Bom, aqui só para vocês terem uma ideia, aqui são o resultado de 3 daquelas plataformas, como as árvores são mostradas, né? Então a gente vê lá no primeiro, lá em cima, né, uma árvore mostrada de baixo para cima, né? Sim. Aqui do lado de cá já tem realmente uma ideia de como as árvores genealógicas, né, por exemplo, né, de famílias, etc., aparecem, né? Então tem os iniciadores de uma família, né, e depois com todos os seus descendentes, né? E tem aqui uma das plataformas, a Acácia, que ela apresenta simplesmente como um painel, né? Para cada pesquisador, ele diz lá quem são os seus descendentes, né? Mas não dá uma visão ampla da profundidade dessa árvore e coisas desse tipo. Bom, quais foram os desafios que a gente teve pela frente, né? Primeiramente, limitações das plataformas existentes, né? Como quando a gente analisou, as métricas muitas vezes não eram relacionadas à genealogia acadêmica, eram coisas mais gerais, né? Muito baseadas nas árvores genealógicas tradicionais, né? A dificuldade para a exploração hierárquica dos dados, porque muitas dessas plataformas, o volume de dados é tão grande que chega num ponto e fica difícil você como navegar, ou né, como passear por essas árvores, né? Tem várias formas de fazer isso, né, para fazer a exploração, o uso de botões, né, mas muitas vezes alguma dessas plataformas não tinham recursos que permitissem você ir muito longe dentro dessas árvores, né. Os dados em geral eram inseridos manualmente, ou seja, eu gostaria de ter os meus dados numa determinada plataforma, eu ia lá e colocava meus dados, aí tinha indicar quem que eu já tinha alguma conexão familiar, coisas desse tipo, de modo que a evolução dessas árvores era mais lenta, né? Nós vamos ver então que, como a gente obtém os dados da plataforma Lattes, a gente tem uma maior liberdade para explorar as árvores genealógicas dos cientistas brasileiros, né? E, como disse, os dados em geral eram inseridos manualmente nessas plataformas, né? E no nosso caso, o nosso objetivo específico era dar uma maior difusão, né, do conhecimento sobre a formação acadêmica no Brasil, como os grupos de pesquisas foram criados aqui no Brasil. Então, algumas características da plataforma Árvore da Ciência são a navegação realizada a partir dos nós dos pesquisadores, né? Então você pode ir de um determinado, alguém, por exemplo, da USP, né, um determinado pesquisador da USP, e a partir dos dados daquele pesquisador, você pode conhecer quem foram pelo menos os principais pesquisadores formados por aquele cientista, né? A visualização de diferentes métricas de avaliação, como você poder avaliar o trabalho realizado por aquele pesquisador, né? Maior diversidade de dados sobre os pesquisadores, já que nós estamos usando dados da plataforma Lattes, e mais uma vez eu expresso aqui, né, a importância da plataforma Lattes, né? E uma ampla abrangência das áreas do conhecimento, né? Então a gente conseguiu agrupar os pesquisadores e consequentemente os seus herdeiros ali de uma forma bem ampla na nossa plataforma. Bom, aqui só para ter uma ideia, né, aproveitando aí a questão de uma derivada do problema da pandemia, né, a gente vê que, bom, pegando iniciando aqui um levantamento de dados da plataforma Lattes, começando lá em 1961, que não dá nem para ver exatamente quantos pesquisadores estavam registrados na plataforma, né? Mas a gente chega hoje, né, perto aí nós chegamos antes da pandemia, né, com um volume muito grande, né?
pesquisadores na plataforma lá, né? Mas no período da pandemia houve uma queda muito grande, né? E aqui estão registrados os mestres e doutores, né? E também a influência dos orientadores. Bom, os dados da plataforma, esses dados são dados de 2023, evidenciam o impacto aí da pandemia, né? Que foi algo muito que deve ser levado em consideração nos próximos anos, né, em relação a evolução da ciência brasileira, que houve realmente uma interrupção muito grande das atividades acadêmicas, né? Então, que dá uma ideia bem razoável de como a academia no Brasil estava se evoluindo, né? Mas agora estamos num processo de recuperação desse. Bom, eu vou começar, eu trouxe aqui 3 exemplos específicos de pesquisadores brasileiros de como a evolução da árvore genealógica brasileira, né, ocorreu. Na verdade, são de um professor brasileiro, no caso o professor Clodovaldo Pavan, né, ele é um cientista da área médica da USP, né, muito conhecido, ele já faleceu, ele foi presidente do CNPq por um bom tempo. Mas a árvore dele, uma das coisas interessantes é que, embora o professor Pavan tenha sido presidente do CNPq, ele não tinha o seu Lattes na plataforma Lattes. Por uma razão, ele já era um pesquisador mais idoso, ele já vinha de muito tempo, né? A plataforma Lattes é uma coisa relativamente recente dentro do CNPq, mas isso não impediu de que a árvore genealógica dele fosse criada. Né? Por quê? Ele aparece lá em cima, né? E os alunos dele, a partir dos alunos dele, a gente então pôde criar a árvore dele de uma forma indireta. Né? E registramos, né, aqui é claro que ela não é totalmente completa, tá? Porque muitos dos pesquisadores que ele orientou era ainda numa etapa onde o CNPq, o Lattes ainda não estava no ar, né? Ainda não funcionava. Mas, de qualquer maneira, ele aparece lá e você vai vendo a árvore sendo mostrada. E aqui tem vários. De novo. Desculpa, eu estou... aqui tem várias informações sobre o pesquisador, né? Como é que está organizada a árvore dele, como é que é formada, né? E como é que é a informação que eu tenho sobre a vida acadêmica daqueles pesquisadores, né? Uma outra árvore interessante, né, para mostrar a forma como essa plataforma foi desenvolvida, é a árvore do professor Peter Stocker, que foi meu orientador de doutorado. Bom, por que eu estou colocando a dele aqui? Porque da mesma forma, né, que quando eu fui fazer o meu doutorado na Inglaterra, né, tinham alguns brasileiros que foram orientados pelo professor Peter Stocker, como cada um de nós já tinha os dados na plataforma Lattes, né, a gente foi capaz de criar a árvore genealógica do professor Peter Stocker em relação aos pesquisadores brasileiros que foram fazer doutorado fora com ele. Oh, não é possível. Desculpa, aqui é o meu... desculpa. É porque já perdi um pouco do... Aí, exatamente. Então, aqui você pode dividir exatamente esse slide em 2 partes. Né? Lá tem a plataforma, né? a árvore em si, né? Os 7 alunos do professor
Stocker, né? E aqui a gente vai ver que os alunos do professor Peter Stocker fizeram nas suas atividades acadêmicas aqui, hoje tem na versão atual da plataforma 1995 estudantes que foram formados pelos alunos do professor Stocker. Então, os 7 professores que fizeram o doutorado com o professor Stocker, né, geraram, até o momento, 1996 mestres e doutores, né, ou doutores, né? Então, mostrando a forma como são formadas essas árvores, né? De forma semelhante, eu tenho aqui a árvore do professor Gerald Astrin. Eu, de novo, eu estou salientando mais lá. Deixa eu dar ficar embaixo, lá embaixo. Mas, então tá, desculpa. Alô? Acho que aqui está melhor. O caso do professor Gerald Astrin, da Universidade da Califórnia, de novo, ele não aparece no Lattes, mas os 3 alunos brasileiros que ele formou, né, geraram uma árvore com, deixa eu ver aqui, 3.096 nós, ou seja, 3 professores, aqui estão incluídos aqui o professor Ivan Moura Campos, eu não estou enxergando mais nada. Bom, mas a ideia é mostrar a vocês, né, que havendo um aluno, né, que tenha, que seja no contexto do Lattes, né, então é possível formar a árvore desse pesquisador e dos demais. Então a gente pode ver, por exemplo, a árvore de cada um desses outros pesquisadores aqui. O importante é ver o número de pesquisadores que foram gerados por esse pesquisador, que foi orientado, no caso aí do professor Gerald Astrin. Aqui é uma outra árvore dele, já passando para o outro pesquisador, que é o professor da PUC, né, o Carlos José Pereira de Lucena, né? E aqui a gente vê o número de pesquisadores que o professor Carlos Pereira de Lucena, ao longo dos anos, orientou, né? Os que estão em verde são mestres, e os que estão em azul e um pouco roxo são os doutores. Então, isso dá uma ideia do trabalho feito dentro daquele grupo de pesquisa, né, e a importância de determinados pesquisadores, né, na formação de uma comunidade científica bem ampla. Bom, a gente então fez para validar certas ideias da plataforma, né, nós fizemos uma avaliação por meio de questionário, né, no qual a gente tentou definir o perfil dos usuários, a percepção da plataforma por esses usuários, né? E um período de realização foi feito em fevereiro e março de 2020, né? Isso aí dentro da dissertação de mestrado do João, né? Então, a gente fez um convite a 5.800 pessoas através da internet, né? da web, para poder participar dessa avaliação, dos quais a gente teve uma adesão bem grande, levando em consideração que essas pessoas a gente não conhecia, muitos já nem estavam envolvidos com atividades de pesquisa, e com a adesão de 286 participantes, a gente conseguiu, né, fazer uma avaliação que mostra que a plataforma foi entendida claramente por esses usuários, e que é uma plataforma que tem um volume de informação muito interessante sobre a formação dos pesquisadores no Brasil, né? Então, isso aí tem a questão da facilidade de uso e também a questão de ela ser utilizada de uma forma mais ampla pela comunidade. O importante aqui é a gente ver que ela chamou a atenção, né? E a gente pôde fazer uma avaliação muito boa sobre o uso e a utilidade da plataforma em várias situações. Bom, a gente fez também uma avaliação por entrevistas, né? Mas aí foi uma coisa mais para a gente obter de forma mais específica, né, alguma informação como melhorar, mas aí foi bem
bem menor, nós fizemos com que aí a pessoa teria de realmente usar a plataforma, 27 convites, 7 participações confirmadas, professores, alguns daqui, outros da UFOP, né? E com isso a gente conseguiu também uma informação, né? E sugestões muito interessantes para melhorar a plataforma. Bom, aqui eu vou... Bom, os principais pontos de melhoria que eles foram chamados, né, realmente são pontos críticos, né? Uma questão da visualização das árvores, né? Que por mais que a gente tenha trabalhado a questão gráfica, não foi uma coisa muito simples de ter uma interface que permitisse aos usuários ver com toda facilidade, né? E com uma visualização bem agradável, né? Como as árvores eram formadas, né? Então esse foi um dos pontos aí. A frequência de atualização da plataforma também ela é complicada, porque a gente precisa fazer uma coleta no Lattes, na plataforma Lattes, que é bem pesada, e o pessoal técnico do CNPq muitas vezes interrompia as coletas que a gente fazia, mas depois a gente conseguiu ter uma interação melhor com o pessoal do CNPq, e isso foi tornou isso mais simples. Outra coisa que foi pedido, né, é para a gente colocasse na plataforma instruções de uso geral da plataforma. Embora o manuseio, né, a utilização da plataforma não seja complicada, mas o fato de que você está navegando naquela árvore, às vezes tinham algumas questões que precisavam ser melhoradas. A gente fez algumas melhorias, nem todas que foram solicitadas, mas a plataforma agora é mais bem usada. A comparação, né, quando a gente fizer uma comparação com aquelas outras 5, né, a gente vê que a gente passa, né, tem situações que a nossa plataforma permite mais objetividade na sua utilização, né? Isso mostra que a interface que a gente criou, dentro do possível, ela era bem razoável para permitir a utilização da plataforma. Bom, considerações finais. Bom, a plataforma Árvore da Ciência é uma plataforma com diferenciais em relação a outras existentes. O primeiro ponto é a facilidade de uso, né? Considerando principalmente o volume de dados que a gente tem lá, porque existem algumas plataformas que estão dirigidas para uma única área, por exemplo, né? Então, aí a coleta é menor, ela pode ser realizada mais frequentemente. E aqui nós estamos falando, né, de uma plataforma que mostra as árvores genealógicas acadêmicas de todos os pesquisadores brasileiros que têm o seu currículo na plataforma lá, né? Tem várias maneiras de fazer a interação com os dados e também a interação com as árvores de orientação. A plataforma ela foi submetida, como eu mostrei, a uma avaliação ampla, né, realizada com usuários típicos, né? E ela foi, de modo geral, foi muito bem recebida por todos que participaram dessa avaliação, né? Bom, aqui tem várias referências, cuja ideia, né, para quem tiver interesse nesse assunto, é ver que existe uma série de iniciativas que procuram fazer essa avaliação da produção acadêmica e mesmo a produção de grupos de pesquisa, né? E isso vem aumentando bastante nos últimos anos. De modo que, embora a gente tenha algumas dificuldades ainda para fazer coletas profundas na plataforma Lattes, né, a gente tem mantido a plataforma relativamente atualizada, né? Então, a gente tem feito pelo menos duas atualizações, uma a cada semestre, né, para manter a plataforma o mais atualizada possível, né? Mas, de qualquer maneira, muito, pelo menos para nós que fizemos esse esforço, né, eu até esqueci de mencionar logo no início, né, um artigo nosso que no Congresso da SBC de 2021, recebeu o prêmio de melhor artigo, né, do CEMICH. A nossa comunidade, que
e tem no Lattes uma plataforma muito importante para registrar as atividades acadêmicas e científicas de todos os pesquisadores brasileiros, né, viu na plataforma uma ferramenta muito importante, né, e tem nos incentivado a manter a plataforma no ar, né. Mas a gente tem algumas dificuldades em relação à forma como a gente pode obter os dados do CNPq, né. Agora a gente tem uma interação melhor com o pessoal do CNPq, a gente espera conseguir atualizar a plataforma de forma mais com maior frequência, né, vamos dizer assim. Bom, era isso que eu tinha de apresentar sobre a plataforma Lattes, né? E, como eu disse, ela realmente, apesar de todas as dificuldades que a gente encontrou para implementá-la, ela traz um retrato claro, né, de como os grupos de pesquisa estão formados no Brasil e como eles se desenvolveram, né. É muito interessante quando a gente vai lá e descobre, por exemplo, um colega ou um amigo que não seja alguém da mesma área do que a sua, né? Então, você vê como ali você tem todo um cenário de como a comunidade científica brasileira foi criada. Claro, tudo isso em função da plataforma Lattes. Sem ela, a gente não teria como fazer isso. Várias daquelas outras plataformas que eu citei, ela requer que alguém que tenha interessado de ter a sua visão, né, a sua história registrada numa árvore genealógica acadêmica, tem de entrar com aqueles dados. Enquanto que nós, com a plataforma Lattes, a gente coleta esses dados da plataforma diretamente, então a gente tem uma visão muito mais ampla de como a ciência brasileira se desenvolveu e continua desenvolvendo. Bem, então era isso que eu tinha para apresentar. Espero que a minha prática de didática caiu bastante depois da minha aposentadoria, mas eu espero que eu tenha conseguido mostrar para você a utilidade da plataforma Árvore da Ciência, mas principalmente a questão de como ela mostra como cresceu a ciência brasileira, né, em várias áreas do conhecimento, né. Eu me baseei em árvores de pesquisadores da ciência da computação, naturalmente, para poder até fazer certos comentários específicos sobre os vários grupos, mas ali a gente tem para qualquer área científica que tenha pesquisadores registrados na plataforma Lattes. Ok, obrigado. Bom, se alguém quiser alguma informação adicional, primeiro eu sugeriria vocês tentarem usar a plataforma, né? Às vezes na primeira aparição, assim, às vezes parece um pouco lento, mas dá para a gente perceber exatamente como os grupos foram formados aqui no Brasil. Oi? Sim, sim, claro. Nós vamos rodar um QR Code para abrir as perguntas. Por favor. Perguntas? Só um momento. Pelo meio do QR Code, professor. Eu sou descendente acadêmico do professor Leder, né? E ascendente acadêmico de outros também, né? No meio do caminho na árvore. No contato com o CNPq, professor, alguma notícia a respeito de iniciativas para modernizar a plataforma Lattes, que passou por um apagão horroroso recentemente? O problema maior que a gente tem... Bom, primeiro... como eu comentei, a plataforma foi o tema da dissertação de mestrado do João, né? Então, o que acontece? Você ter alguém que possa dar continuidade àquela atividade não é simples, né? Quer dizer, o LBD a gente tenta manter lá dentro com outros alunos, mas, por exemplo, depois da minha aposentadoria, eu tenho um número muito menor de alunos, né? O João, que é um entusiasta da plataforma, ele continua ajudando, tá? Mas
eu acho que o mais importante aqui é que a plataforma, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem para mantê-la, ela mostra, né, assim, a importância primeiro, da própria plataforma Lattes, no sentido dela servir para várias outras coisas, e vários colegas aí utilizam dados da plataforma Lattes para outras pesquisas, né? E para você conhecer um pouco mais profundamente, né, as diversas áreas do conhecimento. Né? Mas não é uma tarefa trivial fazer a manutenção da plataforma. Agora a gente tem uma forma de fazer automaticamente coletar os dados, né? Mas mesmo com a coleta dos dados, às vezes ainda tem alguns dados na própria plataforma que não são muito precisos, né? E às vezes a gente descobre alguns erros de como aquele pesquisador foi colocado dentro de uma árvore ou não. Ou, às vezes, não consegue realmente identificar corretamente quem foi o orientador daquele pesquisador. Mais alguma pergunta? Mais alguém? Obrigado aí pela palestra, professor Lender. E eu vi que quando você mostrou alguns exemplos, tinha umas métricas interessantes. Ali, sei lá, a profundidade da árvore, acho que a largura da árvore, tinha uma questão de fertilidade. Você pode comentar um pouco mais como que vocês decidiram essas métricas, o que elas significam? Não sei se é difícil de fazer agora. Nós nos baseamos em outras plataformas do que eles já faziam, né? Mesmo porque que essa questão de genealogia é uma área que é bem ampla, né? A gente utiliza isso. Então, a gente viu daquilo que se faz de forma genérica, o que a gente poderia aproveitar, né? Agora, se você imaginar, por exemplo, em termos de árvores genealógicas, né? A árvore genealógica tradicional, ela depende de que cada um tem o interesse de colocar os seus dados lá para formar as famílias e tudo mais. Numa árvore genealógica acadêmica, talvez quem fosse o mais interessado ali seria aquele professor que gostaria de ver como os seus alunos se comportaram após a formação no mestrado e no doutorado. Mas, muitas vezes, é difícil para que as pessoas façam isso no dia a dia das suas atividades. Então, o fato da gente ter a plataforma Lattes nos permite fazer isso. Mas as primeiras tentativas que a gente fazia, eu não gosto de comentar muito isso não, mas a gente era um pouco boicotado pelo pessoal técnico do CNPq. Porque, querendo ou não, isso significava uma atividade maior em cima da plataforma Lattes, e o CNPq não tem um número muito grande de técnicos, né, de informática que possam manter coisas que não são diretamente voltadas para o próprio órgão, né? Então, ali a gente era mais utilizando aqueles dados, né? E claro que todo mundo está todo dia pegando o Lattes lá, baixando o Lattes, etc., ou entrando com novos dados de tal forma. E o nosso, quando a gente faz uma coleta lá, ela às vezes dá uma balançada no ambiente Mas, pelo menos, eles entenderam que tinham uma importância, porque a gente, no início, tinha certa dificuldade para entrar, né? E hoje isso não é mais problema, né? Mesmo porque a gente não faz isso todo dia. Lender, eu conheço bem o projeto, no início eu colaborei. Colaborou no início, né? E eu acho o projeto super relevante, que, sabe, tem que fazer um esforço para que isso tenha vida longa. Uhum. Eu acho que a gente viu, fazendo um paralelo, né, com a Olimpíada, a gente viu aí a Rebeca ganhando medalha, e aquilo ali vem de algum lugar, né? Então ela teve uma inspiração, houve uma escola, houve uma formação, algo que talvez ali naquele início nem conseguiu o destaque que ela conseguiu, mas criou o ambiente para ela, né? E a gente fala muito, né, de impacto acadêmico, de construção de
A gente olha muito o que o pesquisador fez em termos é o mais... Realmente ali, a publicação, o impacto da publicação é o que diz bastante, mas essa formação ela não está capturada muito bem. E vai gastar décadas, é aquele estudo longitudinal da sociologia, que os caras fazem 30 anos para poder avaliar alguma coisa, né? Isso está aí nesse projeto, né? Então a gente consegue ver, lógico que depende muito do fator, não é só a formação, a pessoa tem que ir para um ambiente onde ela consegue crescer, mas aí aqui você consegue ter esse registro, né? Enfim, acho que assim, a gente... esses dias para trás, eu vi que um aluno meu estava num painel, um cara que fez doutorado comigo, estava num painel no Brasnan, então eu fiquei super feliz, porque de certa forma aquilo há uma lógica meio PageRank de propagação de importância nesse gráfico, né? Esse cara está ali é porque a gente ajudou a formar. Então, eu acho muito relevante, eu acho que isso pode ter um impacto lá na frente, da gente ver quem que foram os responsáveis, quem que teve impacto, e até olhar o que ambiente que eles criaram e como que isso pode ser utilizado para construir outros ambientes produtivos para o futuro, para pensar longe. Né? Exatamente, eu acho que esse é o grande trunfo, né, vamos dizer, é o grande objetivo da plataforma. Por exemplo, por exemplo, o meu orientador, ele orientou 7 brasileiros, né? E quando eu fui fazer o doutorado com ele, na verdade eu tinha ido para a Inglaterra, fui para uma outra universidade, o sistema inglês é completamente diferente do que a gente está acostumado, né? Eu fiquei um pouco, assim, não diria atordoado, mas assim, como um pouco receoso, né? Daquele negócio que você simplesmente não faz curso, você praticamente trabalha sozinho e tal. E o meu orientador tinha uma visão um pouco diferente, né? E quando eu peguei, mudei de uma universidade para outra, né? Eu saí da Universidade de Reading, que era perto de Londres, e fui para East Anglia, que era um pouco mais para cima, né, na Inglaterra. E eu fui o primeiro brasileiro que o Peter Stocker viu na vida dele lá, né? Aí, de repente, começaram uma série de colegas chegando lá. Então, ele orientou 7 brasileiros, né? A árvore dele tem 1.900 nodos, né? Então, veja assim, aquele senhor lá, ele veio até no Brasil, ele foi convidado no congresso da SBC, né? Ele ajudou a formar quase 2.000 pessoas no Brasil. Então, essa é uma informação importante. Então, quando a gente traz isso para o contexto do Brasil, pegar alguém que teve a sua carreira acadêmica toda no Brasil, e você vê quantas pessoas, né, quantos alunos ele orientou, é um negócio muito importante, né? Então, por que alguns grupos se desenvolvem muito e outros não se desenvolvem, né? Então, é porque tem gente que está ali que se dedica de uma forma muito acentuada a formar novos pesquisadores, né? E não é só porque tem mais um aluno de mestrado ou formei mais um aluno de doutorado. Quando você vê, existe uma conexão e você começa a ver quando dois pesquisadores, assim, eles acabam encontrando lá na frente porque alunos deles acabam trabalhando lá e formando mais um outro grupo e sai uma sub-árvore lá de dentro. Então, eu acho que esse histórico que está por trás da árvore genealógica acadêmica é muito importante para você ver como os grupos se desenvolveram, né? Você vê o caso por exemplo, eu esperava que o professor Ivan estivesse aqui hoje, né? Então, por isso que eu coloquei o Estrin lá. É a mesma coisa. Ele orientou três brasileiros, né? Um deles é o professor Lucena, da PUC. Olha, ele tem 3.000 e não sei quantos descendentes lá na árvore dele. Isso é fabuloso. E ele é realmente um pesquisador que teve uma atividade muito grande com brasileiros de modo geral, né? Então, isso é muito importante, né? E também, isso a gente pensou em tentar avaliar também, a questão da área específica, de como aquelas áreas, né, pelo menos mais bem definidas, né, se expandiram. A evolução científica, né, o cara começa orientando alunos na área A, de repente, quando vê, ele já está com a outra área, você vê como é que a evolução científica ocorre, né?
mas não é muito fácil manter essa árvore. Isso é aquela coisa que, quer dizer, foi uma dissertação muito boa do João, tanto que ele ganhou o prêmio do CEMIST, né, em 2021. E, bom, para nós, para todo o grupo, né, que você mesmo que trabalhou com a gente também, né, é uma informação bem interessante. Mais alguma pergunta? Bom, então eu queria agradecer aí a oportunidade, né? Eu acho que isso aí mostra um tipo de atividade, né, do nosso departamento, né? Que não é só produzir ciência, tipicamente, né? Mas o resultado do que os grupos de pesquisa desenvolveram, né? Para você ver a coletividade dessa atividade. Então, muito obrigado a todos. Para mim foi uma honra abrir aqui o evento com as palestras. Muito obrigado.